Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos finalizar agora o nosso capítulo de história falando sobre sociedades sedentárias. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o tema população da floresta versus empresas agropecuárias. Vamos lá? Vamos começar então falando sobre os povos indígenas. Nós já havíamos conversado dizendo que os povos indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, quando os portugueses descobriram o Brasil, chegaram aqui, já haviam habitantes e eles eram os índios. Bom, nós sabemos também que os índios tinham seus próprios jeitos, seus próprios costumes de viver. Eles eram caçar, pescar, plantar e colher, né? Eles utilizavam tudo que a natureza oferecia para poder sobreviver. Suas casas não eram formas de tocas, não usavam vestimentas, bem diferente da população portuguesa. Com a chegada dos portugueses, infelizmente, os índios foram escravizados, né? Então, os portugueses chegaram aqui e utilizavam os escravos para fazer toda a mão de obra de trabalho, como cortar as árvores, levar até os navios para que os portugueses levassem para Portugal. Mas os índios não aceitaram a escravidão e muitos deles fugiram para outras regiões do Brasil, né? Se afastando então dos portugueses para poder viver com seus costumes. Agora falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do Brasil. Os portugueses chegaram aqui, descobriram muitas maravilhas, viram que podiam lucrar com muitas coisas que o Brasil oferecia e então decidiram colonizar o Brasil. Na nossa última aula a gente conversou então sobre isso. Os portugueses então criaram as capitanias hereditárias, né? Dividiram terra entre os mais ricos, os portugueses mais ricos, e então colonizaram o Brasil. Já em 1822 até 1889, o Brasil ele virou um império. Então o Brasil decidiu ser independente, não utilizar mais meios de Portugal, não permitir mais que os portugueses comandassem o Brasil, e agora o Brasil era comandado por reis. Mas isso a gente vai ver mais lá no quinto ano, então calma lá. E já em 1889, o Brasil se tornou uma república. E é assim até os dias de hoje. Então, a sociedade escolhe alguém para cuidar do nosso país. E esse alguém é chamado de presidente. Durante todo esse período em que os portugueses chegaram aqui, colonizaram, o Brasil virou império, o Brasil virou uma república até os dias de hoje, todo esse tempo da história do Brasil, houve as plantações de latifúndio, que nós também já conversamos, que são plantações em grandes pedaços de terra, né? E também houve o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Entre o extrativismo vegetal e o mineral existe uma diferença, que é o impacto ambiental. O extrativismo vegetal, ele não prejudica o meio ambiente. Já o extrativismo mineral, ele prejudica. O mineral, ele prejudica, o vegetal não. Por que o mineral prejudica? Porque ele precisa desmatar, cortar árvores, né? Arrancar todas as árvores para poder extrair aquilo que está embaixo do solo, que é o mineral. Então, o extrativismo mineral, ele prejudica o meio ambiente. Plantações em latifúndio e extrativismo vegetal. Plantações em latifúndio causam desmatamento, a gente já conversou sobre isso. Então, para você plantar uma grande quantidade, por exemplo, da cana-de-açúcar que havíamos conversado, você precisa retirar uma grande quantidade de árvores também. Então, para isso, a gente desmata. E também empobrece o solo, porque você já corta as árvores, daí você planta, aí você retira aquilo, planta de novo, então o solo vai ficando fraco. Então, ali temos uma imagem de latifúndio, né, que são plantações em grandes extensões.
E a criação de excesso de gado. Então, se você cria muito gado em excesso, em grande quantidade também, provoca o desmatamento. Mas como assim, professora? Bom, para você ter muitos gados, né, muitos bois, você precisa de espaço. E para ter espaço, você precisa desmatar, retirar uma grande quantidade de árvores também. E ele fala também, lá no nosso livro, que todo esse sistema digestório do gado, então, ele come o capim, mastiga, engole, passa por todo o sistema digestório dele e expulsa aquilo do corpo com fezes. Todo esse processo do gado, ele causa um gás chamado gás metano. E esse gás metano, ele ajuda a superaquecer a terra. E junto com isso, os agrotóxicos que o homem utiliza na terra, né, os produtos químicos que ele utiliza na terra, faz com que também aqueça a terra. E todo esse aquecimento da terra causa o efeito estufa, né? Que a gente também já conversou nas aulas de geografia, que é aquela camada em volta da terra que vai, aquele gás em volta da terra que vai aquecendo o nosso planeta. Ainda existem populações indígenas, né? Nós sabemos que os índios existem até hoje, mas infelizmente uma população bem pequena, né? E existem outras sociedades que ainda utilizam aquilo que a natureza tem para sua sobrevivência. Um desses exemplos é o látex e o óleo de copaíba. O que é o látex? O látex é um líquido branco que a gente encontra em árvores específicas. Então, tem uma árvore certa, um tipo de árvore, né, certa, que você extrai dela ali esse líquido. Lembra que eu falei lá no começo que o extrativismo vegetal não causa impacto ambiental? Ou seja, não desmata, não destrói. Por quê? Olha só, você pode observar aqui na nossa imagem que esse líquido, ele sai ali do tronco da árvore. Então, você faz pequenos cortes em volta do tronco. Você pode amarrar ali com um aramezinho mesmo, um copinho ou um potinho. E esse líquido vai caindo ali. Então, você não precisou desmatar a árvore, você não precisou arrancar. Então, você conseguiu utilizar de uma forma boa e consciente aquilo que a floresta tem para te dar. E o que a gente forma com o látex? Esse líquido branco, ele forma a borracha. Então, a gente encontra, por exemplo, a borracha escolar, né, que a gente usa para apagar lá no nosso caderno, no nosso livro. Ela é formada do látex. Nós temos aqui, ó, essa borracha, ela fica em volta da tampa de panela de pressão, né, para ajudar a fazer pressão. Então, ela também é feita de borracha, do látex. Nós temos aqui a sola de um calçado, né, que é emborrachado, é feito também do látex. Nós temos aqui também o óleo de copaíba, que é uma extração parecida com a do látex. Então, você faz pequenos buracos no tronco da árvore, que é uma árvore específica também, e ali dessa árvore sai o óleo. Então, sem prejudicar a natureza, diferente da extração mineral, que a gente tem que desmatar, cavucar a terra e retirar muitas coisas ali e acaba prejudicando toda a natureza. Bom, deu para entender a aula de hoje? Para isso, a gente vai fazer mais uma leitura para vocês compreenderem agora, de fato, todo esse conteúdo. Vamos lá?